Tudo bom, meus queridos? Então vamos lá para o nosso episódio 5 aqui do nosso podcast, né? Lembrando, pessoal, essas nossas conversas eu acabo que não tô gravando em vídeo porque eu tô aproveitando e gravando enquanto depois que meu filho dorme, na verdade, tá? Para vocês. Mas vai estar aqui no podcast, aqui no Spotify, né? Vai estar no canal Tu Quer Saber Mais, na playlist Pílulas de Agilidade. Vai ficar como áudio lá. E também vai fazer parte do canal novo, né, do Agile Tchê, onde a gente só vai conversar sobre agilidade. Mas enfim, tá? Qual que é o centro da nossa conversa de hoje? É diferenças e semelhanças entre engenheiros e requisitos, né, engenheiros e requisitos e PO, nossos proprietários do produto, nosso Product Owner, né? Resolvi trazer esse assunto porque no vídeo anterior nós conversamos bastante não, né? Eu trouxe algumas questões de boas práticas ligadas ao Scrum, né? E lembrando que o ágil não é apenas Scrum, então dentro do Scrum a gente pode ter várias coisas. Dentro do próprio Scrum, o guia do Scrum, ele não diz que nós temos a parte de engenharia dentro, ou seja, a gente não tem engenharia de requisitos dentro do Scrum. Ele deixa várias lacunas, as quais a gente pode ir preenchendo com umas boas práticas citadas anteriormente, né? Que a gente falou um pouquinho do que a comunidade traz para a gente decompor em requisitos, tá? E assim vai indo. Falamos sobre a questão do INVEST, né? Que é aquela sigla que é independente um do outro, negociável, valioso, estimável, simples o suficiente para caber uma sprint testável, certo? Falamos do nosso DIP também, né? Que o nosso DIP é detalhado propriamente, estimado, emergente, priorizado, tudo isso ligando ao nosso backlog, né? E por isso que eu quis trazer isso, porque engenheiros requisitos e os nossos POs, né, nossos Product Owners ou proprietários do produto, a gente conversa bastante e acho que essa diferenciação é importante para vocês entenderem, né? Tanto é que a disciplina de engenharia de requisitos a gente pode trazer em vários momentos dentro do Scrum, mas a gente traz muito ligado ao nosso backlog. Mas enfim, tá? Então, a gente já falou sobre os princípios do framework de Scrum, né, no nosso episódio anterior. A gente pode também comparar o papel tradicional do engenheiro de requisitos o papel do nosso PO, mas a gente tem algumas diferenças, né? Primeiro, eu vou falar as principais atividades do engenheiro de requisitos, que elas são: qual que é? Que é o nosso principal, que ele vem lá da engenharia de requisitos, que é elicitação de requisitos, ou seja, fazer o levantamento dos requisitos, documentar os requisitos, validar os requisitos e gerenciar os requisitos. São 4 tarefas que estão ligadas, tarefas, atividades, né, ao nosso engenheiro de requisitos. Já do outro lado, nós temos nosso proprietário do produto, nosso PO, né? E o que é a responsabilidade do PO? É a responsabilidade do PO garantir que a equipe de desenvolvimento ofereça valor constante ao negócio. Como que ele faz isso? Então, o nosso PO, ele deve equilibrar a visão de longo prazo do produto com necessidades de curto prazo, priorizar o backlog do ponto de vista de negócio. Ele também tem que inspecionar os resultados da equipe junto com os stakeholders finais, né? Quando isso? Ao final de cada sprint, tá? Então, o que cabe a ele? Ele ajuda nessa licitação do backlog, a construir o backlog do produto. Isso é uma atividade ligada a ele. Beleza. Aí ele tem que ter essa visão de longo prazo. Wagner, visão de longo prazo é a visão final do produto? É legal ter a visão final do produto, mas a gente consegue ter tarefas, histórias ou épicos do início ao fim, às vezes a gente não consegue. E principalmente porque o Scrum ele é adaptável. Muitas vezes a gente vai apresentar as coisas aos nossos stakeholders, vai ter aquela avaliação para então mexer no nosso backlog. Às vezes tem coisas que a gente começa a desenvolver pensando lá no produto, com soluções que foram discutidas com a equipe, mas essa solução, a forma que foi apresentada a solução, os stakeholders eles não gostam, tá? Ou ele não gosta dessa forma que foi desenvolvida, né, ou apresentada, né? Então, isso faz papel do nosso PO, né? Que é justamente olhar para o longo prazo, mas ao mesmo tempo olhando para necessidades de curto prazo.
E a gente sempre vai bater esse papo com ele. E aí, o meu papel, que é do Scrum Master, vai ajudar nessas mediações. Qual outro aspecto que entra nas responsabilidades do nosso PO? Gerenciar todos os stakeholders, ou seja, o nosso PO, ele é responsável por encaminhar requisitos consistentes para a equipe. Provindos da onde? Dos stakeholders. Ah, Wagner, o stakeholder pode ser um PM, um Product Manager? Sim, pode ser o nosso PM. Se eu tenho contato direto com o cliente, pode ser coisas vindas do cliente. Então ele precisa coletar esses requisitos, né, provindos aí dos nossos stakeholders e garantir que eles não se contradigam. Tá? Não tenham aquela questão de, eu tô trazendo requisito aqui, mas isso não tem nada a ver com o produto. Opa, vamos dar uma olhada, né? Porque às vezes nós temos que entregar um produto, ou nós já temos um produto, que eu digo que já é um produto, que é um produto nosso, né? Mas o stakeholder, ele deseja algo que vai sair da nossa linha, ou algo que vire totalmente específico para ele. Só que se nós temos um tipo de produto, às vezes criar essa especificidade para o cliente acaba atrapalhando na questão do negócio, né? Porque a gente vai acabar tendo menos clientes ou clientes muito específicos voltados para aquelas especificações que elas foram criadas, né? Então tudo isso a gente tem que ficar pensando. É fácil? Não, não é fácil. Então a vida de um PO não é fácil, né? Nem de um PM, mas enfim, né? Outra coisa, ele tem que gerenciar disputas entre stakeholders que podem ser resolvidas, coisas que podem ser liberadas pela equipe e coisas que não podem liberar. E aonde eu entro? Eu entro no meio disso, né? Para ajudar nessas conversas. Porque tem coisas que a gente vai conseguir liberar, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, e aí entra esses conflitos no meio, né? Outra coisa que faz parte do papel do nosso PO, fornecer continuamente à equipe de desenvolvimento o item com maior prioridade no backlog. O que significa isso? Tá? Significa nós termos histórias, tarefas, né? Sempre alinhadas com a maior prioridade para o produto. Isso não é o dev que faz, isso é o PO que faz, a responsabilidade dele. Pensando lá com o nosso engenheiro de requisitos, ele não tem isso. Tá? Nosso engenheiro de requisitos lá, ele tinha parte de citar, documentar, validar e gerenciar os requisitos, certo? Ele não acaba, às vezes, muitas vezes, ele acaba não se preocupando com essa questão de ter a maior prioridade o nosso requisito lá. Mas isso depende de como a gente lida, né? Porque acaba sendo o papel também, né? Priorizar, né? A gente prioriza, mas tem que manter sempre bem priorizado. E cabe ao nosso PO também pensar na questão da granularidade. Se às vezes é pequeno demais, se às vezes é grande demais, o que vai ser criado, e deixar bem disponível e esclarecido isso com a equipe. Ok, beleza, falamos do nosso engenheiro de requisitos, né, o qual ele cita, documenta, valida e gerencia requisitos, né, então ele faz a validação. Não falamos que o engenheiro de requisitos ele prioriza, já o nosso PO ele tem que priorizar, ele tem que pensar num produto a longo prazo, mas ao mesmo tempo a curto prazo também. Então entra isso também nele, né? Então, normalmente um PO acaba estudando muito engenharia de requisitos, o que é bom para ele, mas comparando as duas funções, tá? O que a gente consegue constatar? Que tanto engenheiro de requisitos quanto o nosso PO, certo? Juntamente com os stakeholders, eles precisam executar as principais tarefas, que são elicitar, documentar, validar e gerenciar. Então, cabe as atividades do engenheiro de requisitos ao nosso PO. Só que o PO, eu vejo que o PO ele tem muito mais a questão da noção de mercado. E de mercado que o cliente quer. Isso é importante para um PO. Eu julgo isso como importante. Ele ter essa visão de se realmente aquilo vai agregar. Por isso que é bom ele sempre conversar com os stakeholders. Por exemplo, como eu disse para vocês, o nosso PM, né, nosso Product Manager, que é o gerente de produto. O gerente de produto, ele tem muitas reuniões com os clientes. Ele que vai trazer, muitas vezes, para a equipe e vai trazer ao PO para o PO incrementar o nosso backlog, né? Ou alterar o nosso backlog. Então, isso faz parte, né? E para isso, essa parte que a gente falou de elicitar, documentar, validar e gerenciar, a gente pode usar ferramentas, né? Então, o que a gente pode ter?
como formas ágeis, a gente pode dizer escrever cartões de histórias em vez de documentos requisitos, tá? Que a gente acaba usando isso porque dentro da agilidade a gente acaba trazendo menos formal. Então, em vez de ter todo aquele documento requisito, a gente acaba criando uma história do usuário, uma tarefa, tá? Acaba que dentro da agilidade a gente tem mais conversas e menos escritas. Então, às vezes a gente tem muito a questão de usar o daily ou usar a própria retrospectiva, né? Que na verdade a gente deve usar, na verdade, refinamentos, né? Para refinar as nossas tarefas, né? Então, isso é muito mais usual dentro do ágil, né? O PO também, a gente tem essa visão de que a gente tem uma maior ênfase no estado atual dos requisitos e uma menor ênfase na versão, né, e no histórico das coisas, porque a gente tem às vezes um requisito, nós temos uma tarefa, aquele requisito vai ser cumprido por uma ou duas tarefas, mas quando a gente começa a fazer as entregas, a gente vê que elas têm que serem modificadas. Isso acontece, tá? Então por isso que não é tão simples as coisas. Mas, né, embora a gente tenha aí responsabilidades gerais por alta qualidade de requisitos, né, o PO ele acaba tendo um papel mais amplo do que o de engenheiro de requisitos tradicional, pois ele é muito responsável pelo sucesso do produto como um todo. E ele tem que ajudar na coleta contínua, né, ou continuada, né, do nosso feedback do negócio, atualizando, priorizando o backlog, tudo de acordo com esses feedbacks. Então acaba que o papel do nosso PO, ele acaba sendo bem mais amplo. E eu vejo que aí no mercado, a gente tem vários cursos de várias áreas, né? Onde a gente tem a própria ligação da engenharia de requisitos, né? Que a gente pode ligar ela no dia a dia do nosso PO para melhorar dentro do nosso ágil, né? Nós temos aí metodologias como Design Thinking, nós temos o nosso próprio, como eu já citei para vocês em episódios anteriores, né? O Lean Inception, a gente tem várias coisas no qual um PO, o Scrum Master, eles podem conversar, eles podem tentar aplicar dentro da equipe, dentro da organização, tá? Então, assim, ó, acaba que o meu papel como Scrum Master, a gente tem essas metodologias, mas a gente tem que estar bem alinhado com o PO. E muitas vezes a gente depende do PO para trazer para a organização essa visão de, poxa, vamos dar uma pausa aí, tá? Vamos dar uma refinada no backlog, vamos dar uma olhada para o produto, vamos trazer o nosso PM, vamos ter conversas com a equipe sobre a importância das tarefas as quais estão realizando para o nosso produto. Isso é importante, né? Porque a gente tem que ter comunicação, nós temos que ter a ligação entre as coisas. Mas enfim, né? São coisas que a gente trata no dia a dia, são coisas que às vezes são fáceis de nós trazermos, às vezes são mais difíceis, e assim a gente vai lidando, né? Porque o próprio ágil diz adaptabilidade. Então nós vamos adaptando de acordo com a necessidade e com o que nós conseguimos fazer. Porque a gente não depende só de nós dependemos da equipe, do PO, do PM, muitas vezes da organização, muitas vezes da mentalidade dos devs de quererem mudar, quererem ajudar, né? E assim a gente vai longe. Certo, meus queridos? Então a gente fecha esse nosso papo sobre diferenças e semelhanças entre engenheiros requisitos e o nosso Product Owner, né? Nosso proprietário do produto, nosso tão querido PO. Enfim, pessoal, até um próximo episódio, tá? Que eu vou trazendo aos pouquinhos essas conversas para vocês irem pensando e também não só pensando, né? Pensando, vocês podem inclusive colocar comentários aí, né? Para nós discutirmos sobre determinados pontos, né? Porque acaba que o podcast aqui, mas o conteúdo vai pro canal, algumas pessoas colocam algum comentário. Mas quem coloca um comentário sempre é bem-vindo, até para nós discutirmos como vocês fazem, como podem fazer, porque dentro da agilidade a gente tem que pensar que deve estar muito presente a conversa e o nosso know-how, né? Que é aprender e nunca ter problema em escutar os outros e às vezes a forma que a pessoa aplica trazer de uma outra forma para a nossa equipe ou para o nosso dia a dia, ou mudar um pouquinho as coisas que a gente faz. Mas enfim, tá? Fechamos por aqui. Abração, meus queridos, e até um próximo episódio do nosso podcast.